E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar práticas corporais, só que agora numa abordagem acerca do consumo. Então foca na tela que a gente vai começar agora. Let's go! Práticas corporais na formação dos cidadãos com ciência, que a gente vai fazer essa abordagem acerca do pensamento. Vamos lá, ó. As práticas corporais entendidas como atividades físicas inseridas em um contexto cultural. Então nosso primeiro adendo, foca em mim. Aqui a prática corporal não é simplesmente a ação do movimento. Aqui vai estar dentro de um contexto cultural, ou seja, a gente vai refletir acerca das ações corporais, mas numa perspectiva em que a gente entende o propósito coletivo, as relações, o seu objetivo, a questão de identidade. Então, o pertencimento ali dentro desse contexto cultural é que a gente vai abordar as práticas corporais. Por isso que ela vai ter uma correlação com o consumo, porque vai ser uma ação corporal em que o desenvolvimento está atrelado a algumas ações, e a ação é essa de consumir, tá bom? Vamos lá, voltando para a tela. As práticas corporais vão além de simples movimentos, pois refletem a forma como consumimos, produzimos e nos relacionamos com a sociedade e o ambiente. O uso de roupas, equipamentos e academias e espaços de lazer expressa as escolhas individuais e coletivas que impactam a economia, o meio ambiente e os direitos humanos. Então aqui, mais uma vez, é a prática corporal dentro de um contexto cultural. No caso aqui, a cultura do consumo. Em tela, nós temos aí propaganda de tênis e um corredor muito específico que ganhou a sua medalha na maratona apenas ali com seu bom chinelo. Qual é a alegação, qual é a correlação disso? É entender que, dentro de uma prática de consumo, nós somos estimulados a adotar determinados tipos de padrão de vestes, por exemplo. Só que não necessariamente vai ser a sua veste que vai determinar o seu resultado. Então é nessa perspectiva que a gente vai analisando como é que as propagandas influenciam nas ações práticas que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Ok? Estão conseguindo entender? Espero que sim. Então vamos avançar e entender um pouquinho mais. Ó. Aqui já é acerca do consumo e seu impacto. Refletir sobre o consumo nas práticas corporais é exercitar protagonismo e autoria. Vamos grifar protagonismo? Questionar as origens e os impactos de cada escolha nos ajuda a compreender que decisões individuais geram efeitos coletivos em ambiente local, regional e global. De forma geral, aqui a gente vai começar a se questionar o porquê das ações que nós desenvolvemos relacionadas ao consumo. Então, por que comprar? Será que eu preciso daquele tênis de última geração para realizar a caminhada? Será que é isso? De tipo, não, eu só vou para a academia se eu tiver com o lookinho da moda da estação. Será que é necessário? É uma correlação direta com o resultado e desempenho que eu quero obter com a minha prática corporal. Ela necessariamente tem que estar associada àquele material, àquele objeto, assim como, será que eu só vou ter grandes resultados se eu for para a academia mais topper da minha região? Ou eu consigo fazer alguns treinos em casa, fazendo algumas adaptações? Então, aqui são esses questionamentos que a gente começa a indagar. Então, aqui ó, na tela, ó, de onde vêm as roupas esportivas que usamos, como são produzidos esses equipamentos, esse corpo ideal é real para todos? Então, são questões que a gente acaba pensando, situações em que o consumo é proposto dentro da ação da prática corporal, e aí a gente tem que refletir, analisar, será que é pertinente ou não? Ou às vezes a gente apenas quer comprar por comprar, porque tipo, eu sou consumista, eu preciso. Então, são questões que a gente começa a levantar, tá bom? Então, tanto temos o grande meme, shut up and take my money. Shut up and take my money. Não me importa, eu não quero saber, eu não quero refletir, eu só quero comprar, eu só quero comprar. Então, falando em comprar, às vezes a gente compra porque é influenciado. Então, foca na tela que a gente agora vai ver a questão do influência esportivo. Os atletas, ao participarem de propagandas de consumo, exercem grande influência sobre o público, pois seus resultados e imagens de sucesso acabam sendo associados aos produtos esportivos. Então, vamos lá. Nós temos os atletas como referencial de resultado, de empenho, de desempenho. E aí, tudo aquilo que ele acaba referenciando
vendendo, divulgando, a gente vai passar a olhar ter um olhar meio tendencioso, tipo, se fulano falou, é porque é bom, né? Tipo, a gente acaba sendo induzido a comprar, a consumir algo que alguém de renome acaba divulgando. Esse é o papel do influencer, divulgar, oferecer, e pelo seu papel, pelo seu lugar de destaque, de relevância, a gente acaba acreditando. Então, é ter esse olhar de com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, essa colocação aqui, essa correlação, tá bom? Vamos seguindo, ó. Esse poder de persuasão, entretanto, traz também responsabilidades, que a gente acabou de mencionar agora, já que suas escolhas podem reforçar padrões de consumo exagerado e pressões estéticas ou, de forma positiva, incentivar práticas corporais mais saudáveis e conscientes. Então, aqui a gente já tem a questão da dualidade. A gente pode influenciar, vamos pensar como um atleta esportivo, a gente pode influenciar de tipo, o aumento de pessoas que depois que a Rebeca Andrade ganhou a medalha de ouro na ginástica, muita gente querendo fazer ginástica, a gente viu o time ganhando, a gente vê muito a divulgação de, por exemplo, futebol. Muitas crianças, muitos infantes querendo ser atleta, ser jogador de futebol, jogador de vôlei. São as influências positivas, ter hábitos saudáveis, né, uma rotina mais saudável, praticar esporte de forma positiva vai ser um estímulo positivo. Porém, também há suas divulgações meio duvidosas, questionáveis, em que o seu poder de persuasão acaba sendo utilizado de forma errônea, por exemplo, divulgação de casas de bets. Então, são questionamentos que a gente passa a ter. Então, aqui em tela nós temos essas dualidades, né, acerca do influencer esportivo, como é que ele influencia de forma geral no consumo, e aqui os caminhos para o consumo mais responsáveis, né? Adotar o consumo responsável nas práticas corporais é essencial para reduzir impactos ambientais, promover relações de trabalho justas e garantir que todos tenham acesso digno às atividades físicas e esportivas. Então, aqui a gente tem esse pensamento de vou produzir, vou realizar alguma atividade, mas essa atividade é só mais uma atividade em que eu quero consumir, em que eu estou numa modinha, todo mundo ali arrastando o pneu, na rua também quero arrastar, vamos fazer uma mobilização, vamos todo mundo para uma academia X porque ela é a mais top, com a roupa mais específica, com o tênis de última geração, com amortecedor de... Gente, será que precisa de tudo isso para realizar uma atividade que lhe dê prazer, saúde, qualidade de vida? A realização pessoal está simplesmente na prática, na diversão. Veja aqui em tela, nós temos aí algumas crianças se divertindo, elas estão preocupadas com a roupa da moda. É a prática simplesmente pelo lazer, pela parte contextualizada no sentido da cultura, tem essa correlação. Então, entender que a prática corporal, ela está desvinculada dessa associação efetiva do consumo, apesar de o consumo influenciar nas práticas. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, ó. Mais do que uma escolha individual, trata-se de uma atitude coletiva que fortalece a sustentabilidade, valoriza os direitos humanos e estimula a solidariedade social. Assim, pequenas mudanças de hábitos podem gerar transformações significativas, ampliando o alcance das práticas corporais como espaços de cidadania, ética e inclusão. De forma geral, é entender as práticas corporais como ferramentas, como instrumentos para disseminar saúde, qualidade de vida e que o consumo não é a prioridade. Aquilo ali, a parte do consumo são relações que a gente acaba desenvolvendo por viver em um sistema capitalista, mas que estão inseridas com um propósito positivo, direcional, de possibilitar o desenvolvimento, mas não de ser o único fator para o desenvolvimento da prática corporal. E como a gente pode fazer isso? Como a gente consegue realizar? Vamos aqui, ó. Como a gente pode contribuir, né, para um caminho mais sustentável? Reutilizar roupas e equipamentos, incentivar feiras de trocas, reduzir o uso de descartáveis, valorizar marcas que respeitam trabalhadores e o meio ambiente, garantir acesso inclusivo às práticas corporais. Então, mais do que comprar roupa de moda, ir para a academia, mas a gente pode realizar ações dentro de um contexto social
mais simples, mais direto, mais objetivo, alinhado efetivamente com o propósito da realização da prática corporal, com o seu viés mais simplório, que é de qualidade de vida. Tranquilo assim. Beleza? Compreendendo? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, ó. As transformações por meio da ação. Adotar uma postura crítica, porque circulando, grifando crítica. Gente, nosso principal propósito aqui é refletir. A gente precisa ter um olhar crítico acerca das ações que são desenvolvidas. Muito mais do que apenas se movimentar, agir, fazer, que é um dos direcionamentos que a gente tem acerca da prática corporal, é entender o porquê fazemos, para entender como fazer de melhor forma, tá? Como fazer a melhor forma para a realização dessa prática, tá bom? Aqui, ó. Então, adotar uma postura crítica e responsável significa deixar de ser apenas consumidor passivo e tornar-se agente de mudança. As práticas corporais passam a ser experiências de cidadania ativa, unindo ética, solidariedade e consciência socioambiental. Então, é nessa perspectiva. Parar de ser apenas um comprador compulsivo e fazer as ações só porque todo mundo faz, porque fulano e bertolano disse que era para fazer e, opa, por que eu quero, por que eu vou, como eu vou, qual o resultado, qual o efeito, qual a consequência. Então, ter um olhar bem mais ampliado, tá bom? Então, aqui, ó, as pequenas escolhas geram grandes transformações, consumo consciente nas práticas corporais é igual a mais direitos humanos, sustentabilidade e inclusão. A partir do momento em que a gente tem uma prática corporal alinhada positivamente ao consumo consciente, responsável, todas as outras ações acabam sendo positivadas. Ok? Tranquilo? Vamos fazer uma questão para a gente ver se ficou afiado o nosso conhecimento acerca do consumo relacionado às práticas corporais. Foca na tela que você vai arrasar agora. A prática de atividades físicas, esportes e até o uso de academias tem se transformado em mercadorias consumidas dentro da lógica capitalista. Muitas vezes, a busca pela boa forma ultrapassa a dimensão da saúde e passa a ser orientada por padrões estéticos difundidos pela mídia e pela indústria fitness. Então, aqui a gente já fez um grande apanhado acerca do sistema capitalista que pega a atividade física, descaracteriza ela dentro dessa concepção de qualidade de vida, de lazer e acaba associando a esse consumismo desenfreado. Tá bom? Então, aí ele começa a moldar a forma com que a gente consome dentro desse contexto das práticas corporais. Vamos ver aqui, ó. Nesse sentido, o consumismo nas práticas corporais pode ser identificado como? Então, aquele que a gente identifique como o consumismo nas práticas corporais. Vamos entender como é que o consumismo influencia nas práticas corporais, as práticas corporais estão associadas ao consumismo. Vamos ver as alternativas e ver o que mais casa e conversa com o que a gente abordou na aula de hoje. Vamos lá. Alternativa A. A atividade física é entendida como ferramenta de bem-estar, prazer e lazer coletivo. A atividade física é toda ação corporal que a gente desenvolve livremente e tudo mais, só que dentro dessa alternativa não tem a sua correlação com o consumismo. O consumismo ficou tipo, eu não faço nada não influencio as práticas corporais. A gente sabe que dentro das práticas corporais, quando o consumismo vem, dá um direcionamento, um viés errôneo, a depender de como ele é abordado. Então, a gente já descarta A, provavelmente, porque não tem essa conversa com o consumismo e prática corporal. Alternativa B. A prática esportiva busca unicamente, vamos grifar aqui, ó, unicamente superar marcas e alcançar rendimento competitivo. Unicamente dá um sentido de exclusividade e quando a gente quer superar marcas, a marca seria a associação ao consumo. Então, a gente é como se a gente desvinculasse. E como aqui é uma questão que está querendo saber da relação com o consumo, provavelmente também não temos ela como alternativa certa. Vamos avançar mais um pouquinho. A alternativa C. A escolha por exercícios, roupas e suplementos é guiada por modismo e pela lógica da ostentação. Então, quando eu desenvolvo alguma prática corporal, eu estou sendo influenciado porque a maioria das pessoas estão fazendo, e aí, por as pessoas estarem fazendo, eu quero seguir o hype, e nesse hype eu acabo entrando em um círculo vicioso de compra. Vocês conseguem enxergar e sentir uma correlação de
ação corporal que é desenvolvida, as práticas corporais, dentro de um contexto de consumo? Eu acredito que já temos um gabarito, mas vamos ver as outras alternativas para ver o que a gente acha de errado nelas. Alternativa D. O corpo passa a ser reconhecido em sua diversidade, com respeito em diferentes biotipos. Aqui é mais uma vez uma correlação de: será que o consumo está inserido nesse contexto? Será que é respeitado dentro dessa prática de consumo capitalista a sua característica, a sua identidade? Será que é respeitado ou será que é induzido um consumo de massa, empurrado e todo mundo tratado e fazendo e executando a mesma coisa sem pensar? Provavelmente a gente já não tem como gabarito também. E a alternativa é: a prática corporal é compreendida como espaço de construção de identidade cultural. A prática corporal, ela está dentro de um contexto cultural. Certo, perfeito. E o consumo? A gente sempre tem que se atentar ao comando da questão e o que as alternativas oferecem para a gente. Então, era entender a correlação entre consumo e prática corporal para poder ter como gabarito a alternativa C. A escolha por exercícios, roupas e suplementos é guiada por um modismo e pela lógica da ostentação. Aqui o nosso comentário seria que o consumo se revela na prática corporal quando ela é direcionada pela lógica de mercado, baseada em aparência, modismo e ostentação. As demais alternativas elas estariam erradas porque apresentam justamente aquilo que eu mencionei anteriormente. Tem uma definição, tem uma atribuição, porém não tem essa reflexão, essa correlação com o consumo. Tranquilo? Vamos fazer um resumão e recapitular a aula de hoje? Let's go! Então vamos lá. O consumismo nas práticas corporais revela como o corpo e o esporte podem ser transformados em mercadorias, mas também abre espaço para refletirmos sobre escolhas mais conscientes e responsáveis para a saúde e para a vida em sociedade. Então, temos aqui dois elementos fundamentais. Entender que pode ter dois caminhos. Pode ser direcionado, induzido, transformado em mercadoria, e aí essa ação do consumo desenfreado, de forma incipiente, de não pensar, não refletir, mas quando a gente entende como um processo cultural com um viés positivo direcionado para a orientação após uma reflexão crítica da sua prática, a gente entende como um instrumento positivo que vai aproximar da saúde, da qualidade de vida, oportunizando por meio de lazer. Então, é entender que existem dois direcionamentos. Como isso vai acontecer, vai ser a partir da reflexão acerca daquelas práticas. Se a gente apenas for praticando, consumindo sem refletir, a gente acaba apenas ampliando os desgastes, os efeitos negativos que a prática de consumo exacerbada acaba gerando. Tá bom? Então, aqui dos pontos que a gente abordou, temos a mídia e o mercado como influenciadores de consumo, que é aquele direcionamento acerca de apenas induzir você a consumir sem refletir e por ser de grande renome, de grande repertório, você acaba acreditando e achando que aquilo vai lhe aproximar de um resultado um pouco melhor, sendo que é apenas venda. Tá bom? Temos aqui o modismo fitness e a pressão estética, que aqui também continua dentro desse contexto de influenciar e direcionar você para determinados tipos de condutas sem a reflexão devida. Mercantilização do corpo e do esporte. Ainda, vocês conseguem observar que tudo ainda está dentro de um contexto de consumo em que o corpo se transforma em produto, em instrumento para consumo. Você vai realizar uma atividade física? Precisa de uma roupa mais adequada, que não transpire, de um sapato adequado que te amorteça, de uma coqueteleira, que é um suplemento. Então, tudo é pensado, processado para que você sempre ache que vai atingir quando consumir para poder fazer. Sendo que você pode ir realizando dentro do seu espaço, dentro do seu processo, dentro da compreensão do que é oficialmente objetivado com determinado tipo de prática. Algumas práticas só requerem ação. E ação, lazer, diversão, entretenimento. É nesse contexto. Temos aqui os atletas como propagadores de consumo, que a gente mencionou anteriormente, e caminhos para escolhas conscientes e responsáveis a partir da reflexão crítica. E essa aula
foi apenas um instrumento para que você possa consumir sim, mas de forma um pouco mais consciente e realizar ações, práticas corporais de forma um pouco mais liberta e ciente dos seus contextos. Tranquilo? Espero que tenha gostado da aula de hoje. Nos vemos em uma próxima oportunidade e até mais. Beijo!